eu vou conversar agora com o superintendente do IBAMA, aqui no estado do Ceará, o advogado doutor Deodato Ramalho, que participa de evento aqui no município de Quixeramobim, falando sobre queimada. Esse é um problema, doutor, sim, incrível que a nossa região passa. A gente tem sofrido muito, pelo menos um mês, com incidência de queimadas. Esse sertão vasto, a gente recebe aqui pelo WhatsApp o vídeo do pessoal preocupado. É realmente algo que tem deixado a gente muito aflito. E esse seminário veio justamente discutir sobre isso. Muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso ponto de vista. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Estênio, boa tarde a todos os ouvintes do Sistema Campo Maior de Comunicação. Cumprimentar a quem nos acompanha também pela Rádio AM Liberdade de Boa Viagem, a minha terra natal, né? E dizer que nós estamos aqui exatamente discutindo essa questão das queimadas, mas discutindo essa questão para além da perspectiva de combate a incêndio. Você sabe, nós temos, e essa razão, inclusive, desse seminário, inclusive com a coordenadora nacional do Preve Fogo, a doutora Flávia Leite, que veio de Brasília para esse importante seminário, e tivemos agora pela manhã tanto as nossas falas, como a fala dela, e vamos seguir hoje e amanhã com debates, inclusive com a presença também de um escritor, um sergipano, que escreve muito sobre essa questão ambiental e que deu uma belíssima palestra hoje pela manhã. Aliás, emocionou a todos nós, o doutor Flávio, que também mora em Brasília. E quando eu falo que esse seminário ele é para discutir não a questão do combate ao fogo, é muito mais aprofundado, é muito mais importante a discussão. O importante é sobre a política de fogo. Eu estava dizendo agora pela manhã que o fogo é uma das primeiras grandes revoluções do ser humano, foi o fogo. O fogo é vida. Agora, o fogo utilizado erradamente ou criminosamente é destruição e morte. Então, nós estamos trazendo no IBAMA aqui do estado do Ceará, já ao longo dos últimos 2 meses, assim que eu assumi, a gente está dando um foco muito grande, Estênio e ouvintes, a questão da educação ambiental, para a gente trazer para junto de cada cidadão e cada cidadã do estado do Ceará a compreensão que um órgão ambiental como o IBAMA, como as secretarias municipais de meio ambiente, como a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, são guardiões da sociedade, são protetores da sociedade, na medida em que é a ação desses órgãos que nos garante a possibilidade de termos um futuro melhor. Nós estamos vivendo um momento dramático da questão das mudanças climáticas, com incêndios e com tragédias, né, digamos assim, da natureza, no mundo inteiro. Eu estava nesse instante lhe dizendo que ontem à noite, aqui em Quixeramobim, à noite, mais ou menos 7h30, quando eu estava saindo lá do Preve Fogo, a temperatura estava de 34 graus. Né? Semana passada, estive em Sobral. Quando eu estava saindo de Sobral, a temperatura estava em 41 graus. Então, os avisos da natureza, os avisos da Mãe Terra estão aí, diante de nós, a cada minuto nos alertando. Se nós, humanos, não compreendermos isso, nós estamos cavando a nossa própria sepultura coletiva. Não é a sepultura individual, é coletiva. Então, esse papel, né, que a gente está tentando, né, dar uma ênfase toda especial da questão da educação ambiental, tem a ver exatamente com isso, para que a gente possa conquistar os corações das pessoas, né, para entender que ou nós tomamos uma atitude, né, uma atitude de proteção da natureza, ou nós vamos estar fadados, né, a matar a galinha dos ovos de ouro. Então, você mencionou aqui, né, eu, inclusive, não tinha a dimensão que eu tenho hoje da gravidade que são os incêndios aqui no Ceará. A gente pouco ouve falar. E incêndios, Estênio, não apenas em áreas rurais, incêndio nas cidades. Sim. Fortaleza vem cheio de focos de incêndio, porque você tem o incêndio, o que chama mais a atenção é aquele incêndio, quando um prédio é incendiado, quando um equipamento foi incendiado, mas você tem no dia a dia das cidades incêndios que ocorrem ali por pontos de lixo, em cobertura vegetal de algumas ações, de alguns bairros, e isso obviamente ajuda, né,
a edificar, a construir essas tragédias que a gente tem visto ao longo dos últimos tempos. Então, aqui no estado do Ceará, nos últimos 30 dias, foi impressionante. E nós fomos acionados por vários municípios e o IBAMA, é preciso inclusive dizer isso, nós não temos bombeiros. O Previfogo, o próprio nome diz, é a prevenção, né? A questão do combate ao incêndio, ela é própria dos bombeiros. É claro que, como o IBAMA, através do Previfogo, né, forma muitas brigadas contra incêndios, no estado do Ceará inteiro, tem brigadistas formados aqui pelo Previfogo, do IBAMA, que funciona aqui em Xeramobim, que é o antigo Horto Florestal, onde funcionava ali o IBDF. Né? Inclusive, eu quero estimular, né, mobilizar a sociedade xeramobinense e toda a nossa região aqui. Quem estiver passando aqui pelo Xeramobim, tiver um tempinho, vai lá conhecer. É uma estrutura bacana, uma estrutura, né, bem organizada e que tem prestado um serviço de muita relevância ao longo dos últimos 20 anos com relação a isso. Já formou aqui no estado do Ceará inúmeros brigadistas. Essa semana mesmo nós tivemos brigadistas formados pelo IBAMA e alguns hoje contratados pelo IBAMA que atenderam ações lá no lado do Beberibe, em Sobral, em Santa Quitéria, em Tocantins, no Maranhão. Hoje nós estamos com equipes espalhadas por todos esses locais. É muito interessante essa atuação, porque, infelizmente, como você falou, o clima está muito... Eu nunca tinha visto isso, assim. Chega a ser inacreditável, né? Eu estava até conversando com minha mãe esses dias, ela disse, olha, está ficando insuportável aqui em casa. O negócio realmente está ficando de um jeito que eu não sei onde é que a gente vai mais parar e o que a gente precisa mais fazer para que esse clima não fique tão dessa forma. E acentuado esses incêndios, isso ainda agrava mais a nossa situação. Deodato, antes da gente voltar um pouquinho, falar sobre a sua chegada no IBAMA, como é que tem sido todo esse processo de adaptação ao órgão, eu queria especificamente sobre esses incêndios, essas queimadas. Hoje, a atuação do IBAMA é justamente junto ao Previfogo, a esses brigadistas que auxiliam esses municípios. Minha pergunta é, há muita incidência aqui na nossa região do Sertão Central? E 2, como é que o IBAMA se prepara para ajudar a fornecer equipamentos a esses brigadistas? Como é que esses homens e mulheres atuam para tentar acabar essas queimadas, ou diminuir, né, aqui na nossa região do Sertão Central? Olha, essa questão ela tem que ser discutida a partir de uma grande integração entre o IBAMA, os municípios e o Estado. Nós precisamos dar um passo adiante. Nós temos nos municípios muitos brigadistas voluntários. Isso é importantíssimo, o trabalho do voluntariado, em todos os sentidos, né, na sociedade. O poder público não tem perna para estar em todo canto, com todas as ações. Uhum. Agora, tem algumas situações, como por exemplo, essa questão das queimadas, especialmente as queimadas criminosas ou por vandalismo. O próprio vandalismo já é um crime, mas eu coloco, porque pela gradação, né, o número maior de queimadas ela é fruto de vandalismo, e aí eu coloco barra criminosa. O vandalismo, muitas vezes, ele é criminoso também, mas muitas vezes ele se dá pela irresponsabilidade, pela maldade humana, né? Sem nenhum objetivo, inclusive, de lucro naquele momento. É só a maldade mesmo de ver o mal acontecendo, digamos assim, né? Sem um objetivo específico. E a queimada criminosa é aquela que é feita propositada para atingir um objetivo econômico. Né? Por exemplo, alguém que tem um terreno, ele não quer passar pelo trâmite burocrático para ter autorização para limpar aquele terreno e ele vai taca fogo, como a gente diz aqui no sertão. Então, isso é o maior, dentro das nossas estatísticas, é o maior número de queimadas. Muita gente, eu mesmo pensava que o maior número de queimadas aqui no Ceará era a questão das brocas. E aí eu quero falar, isso é um ponto essencial que eu estou tentando, conquistar o coração de todos os prefeitos do estado do Ceará e da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, para nós darmos um salto adiante em relação a isso. Mas eu falo já sobre isso, que é o tema mais importante que eu vejo hoje. Eu digo muito que eu assumi o IBAMA tem 2 meses e qualquer coisa.
Nós já fizemos várias ações nesse sentido. Inclusive, sexta-feira agora, Estênio, nós tivemos uma reunião pioneiríssima. Primeira vez que aconteceu isso. Nós tivemos uma reunião lá no IBAMA, em que estavam presentes representações dos 183 municípios do estado do Ceará. E alguém diz assim, mas Deodato, o auditório cabe 100 e poucas pessoas, porque tinha gente em pé. Como é que tinha 183? Eu vou dizer por quê. Porque tinha 40 e poucos municípios, quase 50 municípios, gestores municipais, mas tinha lá a Associação das Gestões Ambientais Locais do estado do Ceará e tinha também 27 superintendentes dos consórcios. Ora, se tinha 27 superintendentes dos consórcios de resíduos sólidos, então nós tínhamos lá todo o estado do Ceará ali representado. Então nós fizemos uma linda discussão, tiramos alguns encaminhamentos que eu já os mencionarei. Nessa questão das brigadas, para voltar ao tema que você colocou, nós estamos tentando agora sensibilizar os municípios para dar um passo adiante. Porque, minha gente, olha, combater queimadas, combater incêndios é muito duro, tem muito sacrifício para as pessoas que fazem isso. Sem prejuízo da gente ter o chamado bombeiro civil, né? As pessoas que são, né, comprometidas com o interesse coletivo, né, como voluntário, muito bom, e é importante que isso permaneça. Agora, é preciso que os municípios deem um passo adiante de formar uma equipe mínima em cada município para atender a essas urgências. Muitas vezes, olha, você veja a situação, mesmo aqui em Xaramubim, a gente tem aqui uma unidade do Corpo de Bombeiros. No entanto, se ocorrer 2 focos de incêndio nesse momento, um lá no Uruquê e outro lá no São Miguel, só para dar aqui um exemplo, é evidentemente que daqui que as 2 equipes cheguem nesse local, o fogo já foi se alastrando. Isso aconteceu sexta-feira. Pronto. Sexta-feira o bombeiro estava para cá, ali perto ao Parque de Exposição, ali perto da UPA, lá num incêndio grande que estava por lá, e o pessoal lá das Caraíbas, ali perto do Uruquê, ligando para cá, desesperado, que não estava mais conseguindo, porque ligava para o bombeiro estava... Minha gente, está uma ocorrência já. E acontece aí, muito isso. se formar uma equipe dessa, né? Aqui tem muita facilidade que a gente tem aqui, o Preve-Fogo, que é sediado aqui do IBAMA, você tem o Corpo de Bombeiros, você tem a Defesa Civil do município, e em cada localidade dessa, né, você capacitar, orientar, né, instruir as pessoas para, no primeiro momento que esse fogo surja, essas pessoas já tenham, né, o conhecimento de como fazer para debelar o fogo ali no seu início, porque depois que ele se alastra, aí não, é difícil, né? E além de você estar destruindo a cobertura vegetal do município, nós temos áreas no estado do Ceará que estão se tornando desertos, né? Então é importante que a gente se preocupe muito com isso. Agora, tem um ponto, Estênio, que eu queria especialmente chamar a atenção dos trabalhadores rurais, dos produtores rurais, sobre a questão das brocas. Primeira coisa, nós temos que ter a compreensão, e o IBAMA tem essa compreensão, porque inclusive é da lei, de que o fogo, na verdade, é um grande parceiro do homem. E desde os primórdios, o homem utiliza o fogo para produzir alimentos. Não só para cozinhar os alimentos, mas produzir, né? Para preparar a terra para plantar. Então, qual é o problema que nós temos aqui, sobretudo no estado do Ceará? É porque nós temos 183 municípios no interior, e temos Fortaleza, que tem uma áreazinha também rural, digamos assim, e a tecnologia que ainda se utiliza, na maioria dos casos, para a preparação da terra para produzir alimentos, é com fogo, com a queimada. E isso é ruim, porque isso é o jogo do perde-perde. Por que é o jogo do perde-perde? Porque você está ali agredindo a natureza, está sacrificando o meio ambiente, está infertilizando a terra, e por isso é que a cada momento você tem que estar, a cada ano, eu sou proprietário rural e sei disso, a cada ano você faz uma broca num canto, no ano seguinte você vai fazer já no outro, e aí você vai ali espalhando por toda a propriedade, desertificando essa sua propriedade. Então, o que nós estamos tentando convencer
aos municípios e à SEMASSE é de nós sairmos do jogo do perde-perde para o jogo do ganha-ganha. Como? Se você chegar para um agricultor hoje e disser que ele não pode queimar, para poder preparar a sua terra para plantar, primeiro você está dizendo uma inverdade, porque a lei permite que se use o fogo. No entanto, se você só diz que ele não pode queimar e não oferece a ele a alternativa de como ele fazer corretamente, é o manejo do fogo que você tem que fazer, mas eu acho que a gente pode dar um passo até mais adiante e diminuindo gradativamente a necessidade do fogo. E como é que você vai diminuir essa necessidade do fogo? É a SEMASSE, porque não é o IBAMA que vai fazer isso é a atribuição da SEMASSE, que é a chamada autorização de supressão vegetal. Então, o que é que eu estou chamando a atenção? Estou chamando um debate como IBAMA na sociedade cearense, que os municípios, nas suas estruturas administrativas, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, criem um espaço mínimo de atendimento a esses produtores rurais. O grande ele vai fazer por si só, não tem problema, ele não precisa tanto do apoio da prefeitura, mas a ampla maioria dos trabalhadores rurais vão precisar disso. Vai precisar disso, a ampla maioria. Eu, inclusive, estou abrindo também uma conversa com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais para orientar, com a Federação dos Trabalhadores Rurais, e qual é esse grande salto que a gente daria. E aí é onde eu digo o jogo do ganha-ganha. Você vai dar condições ao trabalhador para ele pedir essa autorização de supressão vegetal, e aí sim ele não vai mais querer queimar. Sabe por quê? Porque aquela mata, aquela madeira que ele tirou na broca, ele vai poder vender. Ele vai ser ali uma fonte de renda para ele. Ele só queima porque ele não pode tirar para vender, ele queima. Mas se o poder público criar um ambiente apropriado, né, para que esse trabalhador, ao fazer a sua broca, ele retire aquela lenha, ele retire aquela madeira, ele retira aquela estaca, porque foi autorizado legalmente, aí ele vai vender a estaca com tranquilidade, sem medo de ser multado, ele vai vender para quem vai fazer cerca, ele vai pegar aquela lenha, vai vender ou para um cidadão que quer comprar uma carga de lenha, ou para as padarias que ainda utilizam os fornos a lenha, vai vender para essas pequenas cerâmicas que tem em todo o município, aqui que Xarambim tem, na minha Boa Viagem tem. E essas pessoas, esses donos dessas cerâmicas, eles ficam ali numa situação de muita dificuldade, porque não conseguem adquirir a madeira necessária para alimentar os seus fornos. Às vezes compra a madeira mais cara de fora do município, ou até de fora do estado, né, para poder alimentar os seus fornos. Enquanto você tem ali, em cada município, você teria a possibilidade desse fornecimento. Repito, não é simplesmente brocar e vender a madeira, não. Você só pode fazer isso se você tiver legalizado. Então, como é que o trabalhador vai se legalizar? Chega na Secretaria Municipal né, de cada município, pede essa autorização de supressão vegetal. Isso é feito pela SEMASSE. Inclusive, no nosso seminário de hoje aqui, o secretário executivo da SEMA, da Secretaria do Meio Ambiente, que é o órgão superior do meio ambiente no estado do Ceará, já na sexta-feira tivemos uma longa discussão sobre isso, e agora de manhã, na palestra dele, ele já sinalizou que vão começar a discutir isso, para que a gente possa realmente, o mais rapidamente possível, né, fazer esse avanço. Porque se nós conseguirmos isso, nós estamos criando condições de emprego e renda no campo, e nós estamos tirando o nosso agricultor, né, da clandestinidade, dando tranquilidade a quem, por exemplo, como eu disse agora, um dono de uma cerâmica dessa que quer comprar uma madeira, ele vai estar tranquilo, porque aquela madeira foi tirada com a devida autorização dos órgãos ambientais, ou seja, ela poderia ter sido tirada, por isso que foi autorizado tirar. E aí, obviamente, que ninguém vai diminuir imensamente o fogo nas nossas brocas. Isso vai permitir que aqueles resíduos que sobram dessas brocas sirvam para adubar o terreno vai se tornar mais produtivo, porque não passou pelo processo de fogo, porque muitas vezes as pessoas dizem,
Estênio, que quando você coloca o fogo, aquela cinza que é produzida dos vegetais, ela vai adubar o terreno. Só que é um engano, porque é ali muito rapidamente, é muito efêmero digamos, aquele adubo, porque depois aquela cinza, ela vai se tornar, né, na verdade, um elemento nocivo à terra. Então, nós criaríamos, portanto, um ciclo muito positivo, inclusive permitindo que o trabalhador, isso é o essencial, possa, né, devidamente autorizado, fazer a venda desse pequeno material que ele produz. Porque, veja, se cada agricultor, e a gente sabe que o pequeno agricultor, ele planta pouco, ele tem uma áreazinha pequena. No entanto, se você somar todas as áreas no estado do Ceará que passam por esse processo de queima para produzir alimento, aí você vai ver que o número das queimadas é muito alto, né? Muito significativo. É verdade. O pessoal mandando mensagem aqui para a gente, Estênio, por volta das 6 da tarde, naquela região do Hospital Regional do Sertão Central, seu transporte, muita fumaça, fogo, fica difícil, visibilidade, quem vai passando ali naquele trecho, realmente muito fogo aqui na nossa região, ouvinte participando pelo WhatsApp. Ô, Dadato, você disse que chegou há pouco mais de 2 meses lá no IBAMA, como é que você encontrou o órgão, como é que está aí esses primeiros meses, esses primeiros, né, trabalhos lá na frente do órgão aqui no estado do Ceará? Olha, o IBAMA é um órgão muito enxuto, né, de muita gente capacitada e muita gente muito comprometida com o que faz. Nós passamos por um momento muito difícil nos últimos 6 anos, particularmente nos últimos 4 anos, né, de 2019 a 2022, por uma razão muito simples. Nós tínhamos um presidente da República que era inimigo do meio ambiente. E ele não escondia isso, ele fazia questão de propalar, né, que ia realmente deixar passar a boiada, que ficou famoso na expressão lá daquele ministro do meio ambiente, o ministro do governo anterior, que disse numa reunião do Ministério, que depois se tornou público, que tinha que aproveitar aquele momento que a imprensa estava muito envolvida com a questão da pandemia, da Covid, e deixar passar a boiada, ou seja, destruir todo o sistema de fiscalização, o sistema de monitoramento da questão ambiental. E não por acaso o Brasil se transformou num pária internacional, principalmente em relação a essa questão ambiental. Então, você tinha um órgão, no caso do IBAMA, que foi muito perseguido, foi duramente perseguido. E o ex-presidente da República deu uma senha, né? Quando ele assumiu a presidência da República, o primeiro ato que ele fez foi perseguir o fiscal do IBAMA, que o tinha multado quando era deputado federal. Ele estava pescando numa reserva, ou seja, que era proibido ter barco lá dentro, e ele foi multado. E ele, assim que assumiu a presidência da República, ele puniu esse fiscal. Então, eu disse no meu discurso de posse, Estênio, que o IBAMA não voltou, porque a gente está dizendo assim, o Brasil voltou, né? Mas aí, e a gente dizia também, o IBAMA voltou, e eu corrigi a frase, eu disse, olha, o IBAMA não voltou. Vou dizer por quê. Porque o IBAMA nunca saiu de onde estava. É claro que ele ficou ali meio acossado por um governo que desprestigiava os órgãos ambientais, que perseguia os órgãos ambientais, e a turma ficou meio assim, digamos, uma autocensura, e mais do que isso, a capacidade operacional do órgão ficou um pouco prejudicada, porque o governo tirou o apoio, né? E isso nós já estamos superando isso. Há uma animação muito grande dos servidores, está todo mundo empolgado, todo mundo animado, né? Eu tive a felicidade de ser muito bem acolhido no órgão, né? Até pelo passado que eu já tinha como secretário do Meio Ambiente de Fortaleza, já tinha uma certa relação, conheço muita gente lá, mas tem algo que é fundamental, é porque, apesar de ser um corpo de servidores, o corpo pequeno, o número pequeno de servidores, nós temos no estado do Ceará, no IBAMA, 84 servidores de carreira, e temos em torno de 80 terceirizados. Inclusive, os próprios terceirizados, a maioria deles são muito qualificados, já estão no órgão há muito tempo. Então, há uma capacidade operacional muito grande do órgão, não é? Apesar das dificuldades ainda, porque nós estamos ainda só no 10º mês no primeiro ano do governo do presidente Lula. Então, essa pauta ambiental, né, está sendo
ser resgatada totalmente, né? E a perspectiva que a gente tem, e mesmo nesses últimos 2 meses, a gente já construiu uma agenda extremamente positiva aqui no estado do Ceará. Estou procurando diálogo com a Universidade Estadual do Ceará, inclusive já avançamos muito na questão do CETAS, que é o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, que funciona lá em Messejana. Nós tivemos aqui essa já é a segunda vez que eu venho aqui em Xerambina, a primeira vez eu vim para um evento para organizar esse seminário de hoje. Aliás, quero destacar que contamos assim com muita gentileza do apoio muito grande da Prefeitura de Quixeramobim para que a gente realizasse esse evento aqui em Quixeramobim. Foi em Quixeramobim porque o Preve Fogo é aqui, então era natural que fosse aqui. Agradecer também à universidade, a Unic aqui, que está ajudando, que nos acolheu lá no seu auditório, e estamos procurando o Instituto Federal de Educação. Nós vamos fazer uma parceria do IBAMA com o Instituto Federal, que vai ser algo assim revolucionário no estado do Ceará. Já tive uma reunião com o reitor, e também já tive 2 reuniões com o reitor da Universidade Estadual do Ceará, que também está em quase todo o estado, né, para que a gente possa aproximar o IBAMA, né, da academia, para que a gente possa dar as melhores soluções e apresentar os melhores resultados ao nosso povo com relação à atuação do IBAMA. E destacando uma coisa, o papel de fiscalização do IBAMA, ele é muito conhecido, é o mais conhecido, né? E é natural até que seja, porque as pessoas, né, falam muito, lá vem um carro do IBAMA. E eu digo com toda sinceridade, eu quero atingir um patamar. Eu sei que às vezes as pessoas acham que é impossível isso, mas acho que não é não. Que quando o carro do IBAMA chegar em qualquer localidade do estado do Ceará, a população se alegre, a população fique feliz, aplauda, porque sabe que ali está chegando um guardião. Na pesca, que é um problema sério aqui no estado do Ceará, eu estava reunido semana passada com pescadores e dizendo para eles, minha gente, o papel do IBAMA é para proteger principalmente a vocês que vivem da pesca. Sabe por quê? Porque o milionário, o dono das indústrias de pescas, se a pesca entrar em declive, se a pesca entrar em crise econômica, eles vão pegar essa fortuna que eles têm e vão investir em outra coisa, não tem problema para eles. Agora, para o pequeno pescador, que só soube fazer aquilo na vida inteira, pescar, e não tiver mais para onde ele vender essa pesca, para a indústria, o que é que ele vai fazer? Então, na verdade, quando alguém vir chegando um fiscal do IBAMA, a não ser o infrator é que tem que correr mesmo, mas o cidadão, que é a ampla maioria do povo, tem que aplaudir, tem que ajudar, porque isso é a garantia de sustentabilidade. A gente não pode matar a galinha dos ovos de ouro. E qual é a galinha dos ovos de ouro do agricultor? É a sua roça, é a sua terra. Qual é a galinha dos ovos de ouro do pescador? É o nosso mar, né? São os nossos açudes, né? Onde ele vai lá desenvolver a atividade da pesca. Então, nós estamos caminhando nessa direção, realçando muito o papel do IBAMA, porque muitas vezes as pessoas não percebem, mas o IBAMA tem 2 grandes braços. É o braço da educação ambiental e o braço do monitoramento, do controle com a fiscalização. E a fiscalização, eu digo muito, Estênio, só tem sanção porque tem infração. Ou seja, só existe a penalidade porque houve o ato errado praticado. E aí eu digo, sem infração não tem sanção. É como o trânsito. Aqui na rua Monsenhor Salviano Pinto, se tem lá uma placa dizendo que eu só posso ir a 40 por hora e eu vou a 50, aí o guarda lá, o guarda de trânsito, ou o guarda municipal, não sei como é aqui que Xerambim, aplica uma multa, aí você fica chateado com a prefeitura porque ele multou. Ora, o problema não foi o guarda, o problema foi você, que não obedeceu à lei de trânsito. E a lei de trânsito, em relação, por exemplo, a esse limite de velocidade, minha gente, isso é ciência, está comprovado no mundo inteiro que, principalmente nas áreas urbanas, você tem que reduzir a velocidade, porque isso evita mortes. Fortaleza mesmo agora teve um aumento considerável, uma diminuição considerável no número de mortes no trânsito. Por quê? Por conta da redução da redução da velocidade. Perfeitamente.